Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Talk, uma alegria imensa poder ter você aqui junto com a gente hoje. Hoje que nós estamos estudando a lição dos livros históricos, a lição de número 12, que traz como título Esther, uma mulher notável. O texto de referência dessa lição de hoje está em Esther capítulo 4, no versículo 16, e o versículo do dia de hoje está em Esther capítulo 4, no versículo 14, que diz: Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a esse reino? Esther capítulo 4, versículo 14. E a verdade aplicada de hoje diz: aqueles que confiam no Senhor são por ele amparados, mesmo diante dos momentos adversos. Antes de nós começarmos o primeiro tópico, nós precisamos entender qual é o contexto histórico do livro de Esther. Nós precisamos entender que esse livro, essa história se passa já depois que o rei Ciro tinha feito aquele tratado que permitia que os judeus voltassem para casa. Esther e a sua família, assim como Mardoqueu e a sua família, eles decidem ficar na Pérsia, eles não voltaram para Jerusalém, e é por isso que nesse momento da história eles estão vivendo ali em Suzã. Nós precisamos entender também que esse livro de Esther, ele se destaca na Bíblia por duas razões particulares. E o primeiro deles é que o livro de Esther e o livro de Ruth são os únicos dois livros na Bíblia que são nomeados com o nome de mulheres. E a segunda peculiaridade é que só existem dois livros na Bíblia que não falam explicitamente o nome de Deus. Quais são esses livros? O livro de Esther e o livro do Cântico dos Cânticos. O que acaba tornando esse livro de Esther muito mais fascinante para aquelas pessoas que desejam conhecer a sua essência. Então, assim, já que nós sabemos agora essas peculiaridades sobre o livro de Esther, eu quero convidar você para que nós possamos ver juntos o nosso primeiro tópico da lição de hoje, que traz como título Grande Oportunidade. No coração do Império Persa vivia Assuero, que era o quinto monarca dessa grandiosa nação, e ele era conhecido pelo seu orgulho sem limites. E esse rei, determinado a exibir o seu esplendor e toda a vastidão do seu reinado, ele acaba promovendo um banquete deslumbrante que durou impressionantes 180 dias. Você pode imaginar uma festa desse tamanho? E mal sabia ele que esse evento seria o palco para uma intervenção divina, que estava ali pronta para redefinir o rumo de uma nação inteira. A Pérsia, naquela época, ela era uma das superpotências mundiais. Ela já tinha derrotado a temível Babilônia e agora ela estava ali ocupando o papel de maior potência política no cenário daquela época. Então o luxo, essas riquezas, os banquetes extravagantes, eles não eram apenas um capricho do rei, mas era uma forma de mostrar para todo mundo o poder daquele império. E foi durante um desses extravagantes banquetes, com vinho fluindo, sendo servido para todo mundo livremente, porque o rei já havia ordenado aos servos para que servissem à vontade, sem miséria aquele povo. A certa altura dessa festa maravilhosa, o rei, já bastante alterado por causa da bebida, ele acaba demandando a presença da sua rainha, a rainha Vashti. Ele queria exibir a sua rainha Vashti como um troféu naquela noite, mostrando para todos os seus convidados como era impressionante a beleza que ela tinha. Pesquisadores acreditam que Vashti estava em uma outra ala do palácio, onde ela estava ali oferecendo uma festa, um banquete apenas para as mulheres. Então existiria uma ala onde estaria todos os homens se confraternizando e uma ala separada onde as mulheres estariam se confraternizando com a rainha. E ao receber o mensageiro do rei, Vashti, em um ato de coragem raro, ela se recusa objetivamente a ser exibida naquela festa, como se fosse um prêmio, como se fosse um troféu na presença dos convidados. E é essa decisão que coloca a sua posição como rainha em rota de colisão com o poder absoluto do imperador. E é justamente a partir desse ponto que essa história toda ela começa a desenrolar de uma maneira muito mais interessante. Porque essa atitude da rainha Vashti, ela não poderia nesse momento passar batido, porque afinal de contas ela tinha gerado uma ação, e toda ação, como nós já sabemos, gera uma reação. Então o rei Assuero, seguindo os conselhos dos seus assessores, ele acaba decidindo remover Vashti da sua posição de rainha. E os assessores acabaram optando por tomar essa decisão, porque se a atitude da rainha Vashti não fosse punida de alguma forma, isso abriria um precedente muito grande. E eles temiam que todas as outras mulheres do reino da Pérsia,
elas deixassem de obedecer os seus maridos, porque elas estariam seguindo o exemplo da rainha. E se isso acontecesse, o rei e todos os outros homens daquele reinado, sejam eles ricos ou pobres, eles pareceriam fracos. Então eles acabam destituindo Vasti e ela deixa de ser a rainha. Só que a ação do rei Assuero acaba deixando o trono vazio, porque agora a rainha Vasti ela tinha sido destituída, o que gera automaticamente uma grande oportunidade, porque os conselheiros acabam propondo uma seleção de uma nova rainha dentre as jovens daquele reino. E essa competição ela não mudaria apenas o destino de uma jovem, mas ela acabaria mudando o destino de uma nação inteira. E é nesse mesmo contexto que a Bíblia vai nos apresentar a Mardoqueu. Ele aparece na história como sendo um homem bondoso, um homem de fé inabalável. Ele vivia em Suzã e ele cuidava com muita dedicação e com muito amor de Radassa, que era sua prima órfã. Através da Bíblia nós vamos ver que os pais de Radassa eles acabam morrendo e então o primo Mardoqueu acaba criando Radassa como se fosse sua própria filha. E Radassa é o nome hebraico dessa jovem que no futuro ficaria mundialmente famosa como sendo Esther. Esther era uma jovem muito bonita. Só que o que deixava Esther mais bonita ainda era a sua bondade e a sua humildade. E por causa dessa beleza, Esther acaba sendo escolhida para viver no harém do rei. E mal ela sabia que estava caminhando em direção ao futuro. Qual que era o futuro dela? O futuro de Esther era ser a nova rainha da Pérsia. E com os sábios conselhos de Mardoqueu, Esther então mantém as suas raízes e a sua fé em Deus como um segredo de Estado. E ela segue os conselhos de Mardoqueu fielmente. E dentre de todas as jovens que foram selecionadas para viver ali no harém do rei, para participar dessa competição, Esther é aquela que acaba sendo agraciada. E esse momento da história é apenas o início da história de Esther. E nesse início da história de Esther, nós já podemos tirar várias lições para mim e para a sua vida. Lições sobre a providência divina, sobre a justiça, lições sobre como nós devemos ser luz de Deus onde quer que nós estejamos. Nós vemos que Mardoqueu e Esther, mesmo vivendo longe da sua terra natal, porque eles ainda estavam vivendo na Pérsia, que era a antiga Babilônia, eles estavam imersos numa cultura completamente diferente. Mesmo assim, eles escolheram ficar firmes no ensinamento e na cultura do seu próprio povo, do povo de Deus. E isso nos mostra que, independente de onde nós estejamos, nossa fé e nossos valores cristãos, eles precisam permanecer inabaláveis. A Bíblia nos diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. E uma coisa que me deixa muito triste é ver as igrejas, ver grandes líderes se dobrando, se conformando com esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos tantos pastores aceitando essa agenda demoníaca do liberalismo, só para atender a demanda, a agenda de uma minoria. Líderes que infelizmente se esqueceram que nós não somos desse mundo, que acabaram esquecendo de seguir o exemplo. Que exemplo? O exemplo de Esther e Mardoqueu, que mesmo vivendo longe da sua terra natal, eles continuaram a ser luz na terra. Se esqueceram de Mardoqueu, que mesmo estando longe da sua terra, ele não se dobrou diante dos homens. A história de Mardoqueu e Esther, ela acaba nos desafiando a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. Essa história é um lembrete de que a nossa integridade, que a nossa fé, elas devem estar ancoradas no nosso compromisso pessoal e profundo com os valores que nós professamos. Então, meu desejo é que diante dos desafios e oportunidades do nosso dia a dia, que nós possamos encontrar força e inspiração nessa história de Esther e Mardoqueu, para que nós possamos permanecer íntegros na nossa fé diante da presença de Deus. E o segundo tópico traz como título Uma Grande Ameaça. Amã, ele acaba sendo levado pelo rei a uma posição de extrema autoridade, e ele esperava ser reverenciado por todas as outras pessoas que cruzassem no seu caminho. Eu posso até imaginar a cena. Amã andando no meio da rua e esperando que todas as pessoas que passassem pelo caminho dele se curvassem em sinal de respeito. E isso realmente aconteceu. As pessoas acabavam prestando reverência para Amã. Só que existia um homem, Mardoqueu, e esse homem ele acaba se recusando a se dobrar diante dele.
Porque para Mardoqueu se ajoelhar diante de Amã seria como se ele estivesse prestando um culto a um deus, o que acabaria sendo uma blasfêmia, um pecado para Mardoqueu, porque na visão de Mardoqueu isso seria completamente contra os seus princípios religiosos. E Amã, por outro lado, ele acabava vendo Mardoqueu como sendo uma pessoa desafiando a sua autoridade, porque para ele não era apenas um ato isolado de um homem, mas era um ato de desobediência que ameaçava a sua posição e o seu poder. Então, movido por uma raiva quase incontrolável, Amã ele tramou não apenas contra Mardoqueu, mas ele também começa a tramar contra todo o povo judeu. E ele não estava planejando apenas uma punição para aquele povo. O que ele tinha em mente era algo muito mais sombrio do que isso. O que ele queria realmente era exterminar todo o povo judeu. E nós vemos isso acontecendo muitas vezes na história bíblica e também na história contemporânea, onde diversas pessoas tentaram acabar com o povo escolhido de Deus. E Amã é só mais um desses que tentaram, sem sucesso, destruir, acabar, aniquilar com o povo de Deus. Ele lança a sorte para escolher o dia perfeito, para que ele e os seus comparsas pudessem executar esse plano doentio. Só que a única coisa que Amã não sabia era que mesmo que o cenário estivesse ali parecendo completamente desfavorável para o povo judeu, existia nos bastidores uma força poderosa de Deus trabalhando em favor do seu povo. Uma força que estava naquele momento escrevendo o futuro de uma forma que o mal não prevalecesse, que estava preparando o caminho, um caminho de livramento para o seu povo. E Amã, no seu ímpeto de grandeza, ele acaba escrevendo um decreto e acaba distribuindo esse decreto em todas as províncias, marcando o dia em que seria o fim, a extinção de todos os judeus. E quando Mardoqueu ele tomou conhecimento desse decreto que selava o destino do seu povo, a dor de Mardoqueu ela foi tão intensa que as ações dele acabaram falando muito mais alto do que as suas próprias palavras. E ele acaba se vestindo de pano de saco, ele cobre a sua cabeça com cinzas e ele atravessa a cidade toda em um lamento tão profundo que era impossível ignorar. E essa foi uma manifestação física da angústia e do temor de Mardoqueu. Ele não estava apenas se lamentando pela sua própria vida, mas naquele momento ele estava representando e se lamentando por todo o seu povo. E Ester, ao tomar conhecimento dessa situação, ela foi confrontada com uma escolha muito difícil. Naquele momento, ela teria que fazer uma escolha que mudaria o destino da sua vida. E é nesse momento que nós vemos uma atitude muito bonita da rainha Ester, porque nesse momento, em meio a todo esse desespero, ela poderia facilmente se prender à sua própria angústia. Mas ela acaba reconhecendo que a posição que ela ocupava, a posição de rainha, não era apenas uma coincidência que havia acontecido na vida dela, mas era um propósito divino para aquele tempo que ela estava vivendo. E com essa consciência, ela acaba entendendo que aquele era o momento de agir. Não porque ela estava desesperada, mas sim por ter a certeza de que ela estava ali por um propósito maior. E essa história ela acaba nos ensinando sobre a importância de nós mantermos a nossa fé firme em Deus, de nós termos coragem sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo quando nós estamos passando por adversidades. Mardoqueu e Ester, cada um do seu jeitinho, acabam mostrando para mim e para você que mesmo diante de cenários desfavoráveis, a esperança e a nossa fé em Deus, elas podem mudar com certeza o curso da história. Essa história nos ensina que não importa quão poderoso seja o nosso adversário, ou quão desconfortável seja a nossa situação, mas a realidade que é indiscutível é que nós servimos um Deus que tem todo o poder. Talvez eu e você nós não consigamos entender o porquê que nós estamos na posição que nós estamos hoje, seja na nossa escola, no nosso trabalho, seja na nossa igreja, mas nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração, que talvez Deus tenha nos colocado lá por um propósito. Nós precisamos entender que independente da posição que nós ocupamos na vida, por mais insignificante que ela possa parecer, a nossa posição pode ser uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, de defender o que é certo e de cumprir um papel que é essencial, fundamental no plano divino de salvação. E assim, finalmente, nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título o poder da oração. O decreto de Amã de acabar com todo o povo judeu acaba colocando Ester em uma posição muito difícil. Ela estava diante de uma decisão que poderia não apenas custar a sua vida, mas também poderia afetar o destino de toda uma nação.
Esther nos ensina que Deus está guiando a história para trazer o bem, mesmo quando tudo parece estar completamente desfavorável. Porque se nós analisarmos a história de Mardoqueu e de Esther, nós vamos ver que eles estavam em uma encruzilhada, numa situação que agir parece ser tão arriscado quanto permanecer inerte. A fé de Esther acabou guiando ela para que ela tomasse uma ação. O que ela fez? Ela acaba convocando um jejum coletivo entre todo o seu povo. Esse jejum ele servia como se fosse uma preparação para o encontro que ela teria com o rei, esse encontro que determinaria o futuro da sua nação. Só que nós precisamos entender que essa decisão de Esther de convocar o povo para jejuar e orar por 3 dias antes dela se apresentar ao rei, não foi simplesmente tomada por impulso ou levianamente. Ela fez isso como um ato de entrega total a Deus. Ela estava reconhecendo que, embora ela estivesse dando um passo em direção ao desconhecido, ela entendia que Deus era quem estava orquestrando todos os eventos. Esther, ela sabia que ela estava correndo um alto risco de vida, porque ela sabia que se ela se apresentasse na presença do rei sem ser convidada e o rei não estendesse sobre ela o seu cetro, ela seria sentenciada à morte. Então, quando ela pediu a Mardoqueu que organizasse um jejum e a oração, Esther ela estava mobilizando uma nação para que essa nação se voltasse para Deus naquele tempo tão difícil de desespero. Então, quando nós vemos na Bíblia que Esther ela se apresenta diante do rei e o rei estende para ela o seu cetro, ela propõe um banquete que acabaria sendo um palco de uma revelação chocante. Seria o palco perfeito para que ela pudesse revelar os planos de Amã para exterminar de uma vez por todas o povo judeu. É interessante que a história nos mostra que os planos malignos, por mais bem elaborados que eles sejam, muitas vezes eles acabam levando à ruína a própria pessoa que idealizou aquele plano. E esse foi o caso de Amã. Amã ele foi o arquiteto da conspiração contra os judeus. E ele acaba encontrando seu fim na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E o mais fascinante de tudo é que, embora o nome de Deus ele não seja mencionado em nenhum momento na história de Esther, nós podemos ver a sua presença, nós podemos ver a providência de Deus em cada capítulo desse livro. E esse é um lembrete poderoso de que Deus está sempre presente na nossa história. Mesmo quando nós não conseguimos ver a sua mão agindo, Ele está presente em cada segundo. E isso deve trazer uma alegria muito grande nos nossos corações, porque muitas vezes nós estamos cansados, amedrontados diante desses desafios que nós passamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos que mesmo durante todos esses desafios, nosso Deus, Ele jamais nos perde de vista. O nosso Deus é aquele Deus que nos vê. Então essa história ela não é apenas um relato, um retrato do passado, mas ela é um chamamento para mim e para você, para que nós possamos colocar a nossa fé em ação, da mesma forma como Esther fez, para que nós possamos entender de uma vez por todas que a oração e o jejum, eles funcionam. Não era uma coisa apenas do passado, mas se nós colocarmos isso em prática no dia de hoje, nós vamos ver os frutos. Então, meu amigo e minha amiga, uma coisa é certa, a história de Esther, ela acaba nos lembrando de uma verdade fundamental que eu e você precisamos ter dentro dos nossos corações, que mesmo diante das incertezas da vida, Deus ele permanece soberano sobre cada situação. É Ele quem nos protege, é Ele que cuida de nós, é Ele quem cuida daqueles que depositam a sua confiança nele. E eu espero do fundo do coração que você tenha gostado dessa lição e eu te vejo no próximo vídeo.